Entrou aqui a live de hoje. Outra live do Fissurar é Preciso. A gente vai falar sobre a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Oi, Aline, você já tá por aqui. Obrigada pelo prestígio. Estou esperando a minha convidada, Alessandra Quines Cruz. E já vou explicando para as pessoas que Patrícia Ketterman não conseguiu ficar bem ainda da Covid. Eu já estou bem melhor, mas também estou no meu 13º dia de sintoma. E infelizmente a Marta Zanck, precisou correr para o hospital porque o maridão dela teve uma crise de apendicite. Enfim, eu e a Alessandra Quines Cruz avaliamos e achamos que não dava para deixar de falar sobre a Defensoria do Rio Grande do Sul. E acho que os astros, assim, acharam que não dava para esse quarteto se reunir online neste momento. Era muito pro Instagram. E acabou que, por uma dessas conjunções astrais, a gente vai ter que juntar o quarteto num outro momento. Tô aqui aguardando a Alê, Alessandra Quines, que foi minha companheira. Oi, Alê, tu chegou? Peraí que eu vou te mandar uma parada aqui que é convite para participar, porque eu acho que assim fica mais fácil. Pronto. Esperando a Alessandra entrar. Ai! Mulher, eu tava aqui contando pro pessoal que seremos nós duas, né? Pois é, né? Muito. Eu tava assim pensando, acho que os astros pegaram e falaram assim: não, essas quatro juntas, o Instagram não tem Revolução. estrutura para isso ainda. Mas enfim, saudar a galera que já tá chegando, agradecer a você por ter topado fazer essa live sobre o fissurar é preciso. Falar um pouco da Defensoria do Rio Grande do Sul. A Ju tá chegando aqui falando minha DPG, minha também, se eu fosse gaúcha. Vamos lá. Vamos lá, né? Ale, é muito bacana poder estar contigo aqui, porque na verdade a sementinha dessas ideias que hoje estão mais elaboradas e que a gente vai conversar um pouco, tem a ver com aquele curso que a gente fez junto lá em 1900 Fumacinha, lá aquela pós sobre 100 regras de Brasília e Sistema Interamericano de Direitos Humanos, eu, você, Renata e vários outros colegas defensores, né, da América Latina. Tem a ver com aquelas sementes de trabalhar o critério da vulnerabilidade desde lá de 2010, né, 11 por aí que a gente foi fazer. E antes disso, e então assim, hoje a gente vê a Defensoria do Brasil abraçando esse critério, superando a ideia de que nós somos advogados das pessoas, dos pobres, né? A Defensoria Advogado Pobre, entre aspas, né? Porque é uma noção muito restrita também da própria pobreza. É muito bom, então assim, é muito bom estar com você virtualmente. Eu queria muito ter te abraçado no Fórum Social Mundial semana passada, mas a Covid saiu arrastando geral e não rolou, né? É, Então, complicou, pai. Sim, eu te agradeço muito pelo convite, né? Eu fico muito feliz de ficar aqui fazendo parte do panteão sagrado das pessoas que fazem live com Patrícia Magra. Eu fui dar uma bisbilhotada daí nas lives anteriores do Fissurado. E aí assisti, não consegui assistir nenhuma ao vivo, mas eu tinha assistido depois a do Johnny. E aí eu vi, meu Deus, só tem fera aqui, né? Só tem nome de alto padrão defensorial aqui. Então, o teu convite me deixa assim muito lisonjeada, né? Eu fico muito feliz de estar contigo sempre e de relembrar essa nossa trajetória juntas também, né? Eu não tenho dúvida de que em 2010 foi onde a minha vida de defensora começou de verdade, né? Com aquela nossa formação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Onde os olhares se abriram, onde a gente descobriu as potencialidades da defensoria, né? Eu, tu, Renata,
e todas as outras colegas que estavam lá, né, de outros países. Eu sou muito grata por ter feito essa parceria com vocês e de ter tomado a decisão de participar daquele curso, porque ele realmente foi um divisor de águas, assim. A Eu partir pensei que o grande divisor de águas da sua vida foi ter ido para o Timor-Leste, assim. Porque eu foi outra imagino. água. Tem muita água rolando nessa vida, né? Olha, divisor de águas também, né? Timor-Leste foi um fenômeno, assim, na minha vida. Né? Foi algo que me modificou profundamente para sempre, assim, sem dúvida. Mas eu acho que a origem de tudo foi aquela nossa Formação, né? ação, porque eu era uma defensora muito jovem ainda, né? Tu também. Eu tinha ali 4 anos de defensoria. Eu entrei, hoje eu tenho 15 anos de defensoria, né? Então, o que se abriu naquele momento, no início de carreira para mim, foi muito impactante. Eu fico pensando que tipo de defensora pública eu teria sido se eu não tivesse tido aquela formação naquele momento, sabe? Se eu não tivesse aquela abertura naquele momento. Porque foi algo que realmente não parou mais, né, Patrícia? A gente foi só se aprofundando nos estudos, fizemos outras pós, eu depois fiz o mestrado, que já está até com o doutorado concluído, né? Coisa que ainda quero perseguir. Mas, enfim, são muitas aberturas ali, né, na vida. Foi muito bom. Mudou a nossa forma de peticionar, né? A ideia é ali para as pessoas que estão chegando e tal, né? Para explicar um pouquinho, né? Que o fissurária precisa, ele vem desses estudos, né? Que é isso, né? Eu acho que ser defensor, ser defensora não é só passar num concurso. É também estar sempre se revisitando as nossas práticas, procurando ser um pouco melhor, né? E faz parte dessa dimensão do defensorar procurar produzir fissuras, porque o direito é esse instrumento da ordem e do poder. Então, articular um determinado uso emancipatório do direito já é revolucionário para Dedéu, né? E a defensoria ser essa instituição que pode instrumentalizar esse uso, né? A defensoria pode potencializar esse uso emancipatório do direito pelos fazeres dos defensores, das defensoras, é uma fissura muito importante. Então, a ideia desse quadro, né, dessa série de lives, é olhar para os atuais concurseiros, futuros colegas, defensores públicos, olhar para a segunda fase do Rio Grande do Sul, que está chegando aí, né, vai ser no próximo final de semana, e pensar assim em não só em dicas de prova, né, porque isso tem um monte de gente que sai falando, mas assim, em dicas para você, futuro defensor, futura defensora, quando você chegar na ativa, o que que não pode te faltar, sabe? O que que você precisa, né, articular de forma muito profunda? O que que o Rio Grande do Sul tem para ensinar para o Brasil, para além das coisas incríveis, né, que as pessoas que publicam, etc. Não, quanto que é importante a gente replicar as experiências exitosas. E você hoje, Ali, está dentro do meu sonho de consumo para as defensorias do Brasil, que é esse trabalho absurdamente maravilhoso na porta de entrada do sistema de justiça, que é a delegacia. Né? Eu acho que essa é uma prática que já foi premiada pelo Inovare, é uma prática que segue à risca o dever de devida diligência da defensoria pública enquanto defesa criminal das pessoas que não têm condições de contratar um advogado, desde o primeiro momento que elas são apontadas como supostas autoras de um delito. Assim. Então, eu queria muito que você contasse um pouco sobre essa experiência, mas olhando assim, né, para esse colega, essa colega, e como a gente já tinha falado, né, hoje é sexta-feira, então eu preparei aqui meu rosé, porque você disse que ia chegar com seu espumante, então se você não abriu, você abra. Que Eu eu não quero abri, te escutar. eu não Então tenho tempo pode falar para marido abrir, entendeu? Que eu não vou beber sozinha, né? de trazo minha tacinha. Mas, olha, Vá. Patrícia, eu achei muito legal essa ideia. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso mesmo, e talvez até porque o concurseiro, a concurseira, né, não tem
talvez ainda não está preocupado ou preocupada com isso, né? Quando eu fiz o meu concurso lá em 2000, né? Como tu disse, 2000 e fumacinha lá, né? Eu me vi, assim, muito jovem, ingressando numa carreira muito complexa, né? E numa função muito complexa. E com bastante preparo acadêmico, né? Tanto que isso me rendeu, eu passei até em segundo lugar no concurso. Então, no concurso eu fui muito bem. Mas eu chego ali jovem, bem jovem, e tentando entender o que era o mundo da defensoria pública, e aquilo foi um choque, né, para mim. Naquele momento da minha vida, o que pode talvez se repetir na experiência de quem está fazendo o concurso agora. Talvez tem gente que está fazendo o concurso pela primeira vez, ou ainda jovem, tem gente que já é mais experiente, né, já passou em outros concursos, enfim. Mas vou falar do que eu posso falar que é a minha experiência, né? E eu acho que é importante. Eu comparo, sabe, Patrícia, com o momento que eu vivi há pouco tempo, que é o momento de esperar meu filho nascer. A gente se preocupa muito com o parto, né? A gente fica lá preocupando com o parto, com isso, com aquilo, com a gestação, e aquilo é um momento mínimo perto da tarefa que vem depois, que é criar um ser humano, tá? Então, comparando isso com o ingresso na defensoria, a gente está super preocupado com o concurso, com a prova, com isso, com aquilo, mas a verdade é, quem está preparado e quem está preparada vai entrar agora na carreira, né? Vai passar nesse concurso. E a tarefa difícil mesmo vem a seguir, que é ser defensora pública, é ser defensor público, né? Então, aquilo, o parto vai acontecer logo. Mas e o que nos espera depois? Como a gente vai executar essa tarefa tão grande, tão grandiosa, né? Enfim. E realmente, para mim, assim, naquele momento, quando eu ingresso na carreira, é que eu já me deparo ali nos primeiros atendimentos com a complexidade que advém dessa tarefa da defensoria, porque é algo que não se restringe a esse mundo jurídico. A gente não tem uma tarefa somente jurídica quando vai prestar um atendimento à população. Aliás, o ideal seria que nós pudéssemos receber a população já com outras ferramentas, né, de atendimento interdisciplinar ou multidisciplinar, como queiram dizer. Mas isso nem sempre é possível na realidade das defensorias, né? Por vezes, nem servidores e servidoras a gente consegue contar, né, quadro de apoio, nem defensora tem suficiente, quanto mais a gente pensar num quadro de apoio complexo como psicólogas, serviço social, enfim. Defensorias como a do Rio tem, ou defensorias mais antigas, maiores, mas e tantas outras, né? Que não... Mas não tem todas as áreas para todas as situações. Exato. Que são necessárias, né? Eu nem digo todas, né? Mas as situações que são necessárias. Então a gente tem que lidar com esses fenômenos ali no atendimento jurídico, que passa a ser um atendimento multidisciplinar, né? Também. Então a gente passa a entender de determinados assuntos. E quando a gente se dá conta, né, que o direito realmente ele não dá conta dessa tarefa, é que a gente então recorre a esse caminho que eu e tu percorremos, que é estudar, né? A gente tem que fazer isso. Para mim, uma defensora, um defensor de sucesso e realizado na sua tarefa, ele tem que estar sempre estudando, sempre acompanhando as atualizações que existem em torno, não só jurídicas, né, Paty? Assim, acho que o jurídico aí acaba sendo de menos. É todo o resto que envolve um atendimento a um ser humano. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, para entrar um pouco nesse assunto, então, que tu nos propõe aí de conversar com os futuros colegas, as futuras colegas, né, de como é a instituição aqui. A gente tem uma peculiaridade, assim, no sentido de que há uma grande capilaridade aqui, né? Nós atendemos muitas comarcas. Então, em certos estados, por exemplo, há uma concentração na capital, né, ou há mais defensores e defensoras próximos à região metropolitana, sendo que aqui a gente tem muitas defensorias pelo interior, né? Então, e o interior do Rio Grande do Sul, ele é bastante diverso, né? A gente tem bastante realidades distintas no interior do Rio Grande do Sul.
Então, esse é um cenário que a pessoa que entrar aqui, né, na carreira talvez vá se deparar. Né? Ir para uma cidade longínqua da capital aqui, como é o meu baita-chão, como a gente chama o Alegrete, a cidade do Alegrete onde eu nasci. Mas é lá na fronteira, né, Patrícia? Então, é uma realidade muito mais próxima socialmente, economicamente, da Argentina e do Uruguai do que do Brasil. É diferente, por exemplo, do centro do estado onde eu trabalhei, em Santa Maria, que, enfim, é a cidade que infelizmente se tornou conhecida pela tragédia da Boate Kiss, né? Mas no estado a gente tem uma região de colonização italiana ali próxima, né? Uma ex-colônia italiana. Então tem outro estilo cultural, né? Que não é aquele que se encontra na fronteira oeste e que não é aquele que se encontra aqui na capital, e nem, por exemplo, na cidade turística mais conhecida aqui do Rio Grande do Sul, que é Gramado. Então, a gente tem uma diversidade aí de realidades que a pessoa vai conhecer no Rio Grande do Sul. E com relação às tarefas que nós desempenhamos, eu acho que essa que tu destacaste é uma das mais legais ultimamente, né? Até porque ficou em voga agora no Prêmio Inovário, que nós vencemos na categoria Defensoria Pública em 2020, né, que é essa atividade do plantão criminal, sem dúvida. Eu acho que é algo que Renata acabou de entrar por aqui e a gente... Oi, Você viu? não Oi, vi. Rê. E Renata é essa... ótima. A Renata, assim, ó, queria que ela tivesse vindo, assim, torci para sair esse Fórum Social Mundial, mas Covid nos atropelou mesmo, né? Total, né? Saudade. E eu acho assim, Patrícia, essa atividade, ela demonstra um pouco disso também, que a gente estava conversando. O que é a verdadeira atividade defensorial, né? A gente perder no mundo dos processos. Mas qual é a nossa tarefa primordial? Então, aqui no Rio Grande do Sul existe essa atuação. A gente apurou, ela é a única no Brasil, na defensoria que tenha uma atuação como essa aqui. E a inscrição no Prêmio Inovário justamente veio a partir dessa constatação de que aqui é um único lugar onde essa tarefa é desempenhada dessa forma. Né? Não que seja algo novo, não fui eu que criei, nem o grupo de defensores e defensoras que estão lá agora, mas é algo que vem sendo desempenhado por diversos colegas ao longo do tempo, que é justamente a gente fazer um pré-atendimento, um atendimento pré-processual, direto na delegacia de polícia. Então, ali nós temos um atendimento que não está vinculado, e isso para mim é o melhor, é a característica mais importante desse trabalho, não está vinculado ao poder judiciário, né, a uma vara. Né? A gente está tratando ali da situação do assistido e da assistida no momento em que ela vai dar entrada no sistema penal. E muitas vezes esse ingresso no sistema penal não acontece, justamente pela nossa atuação. Então isso é maravilhoso. Maravilhoso. Consegue, né, na concepção teórica, eu estou falando, às vezes no embate do dia a dia não é tão maravilhoso, mas a questão teórica que tu coloca nisso, né, Paty, vamos trazer primeiro, é maravilhosa. Tu pode fazer um trabalho pré-processual na área penal. Né? Quantas pessoas têm condição de fazer isso? Então, a quantidade de flagrantes forjados que eu olho, eu vejo que foi forjado, aquilo não aconteceria se o defensor, a defensora estivesse na delegacia. Porque aquilo ia ficar patente, ia deixar de ser lavrado, ia ser menos um processo. A quantidade de processo que eu pego na vara criminal, hoje eu estou no crime, né, na 26ª. Eu já peguei um processo que era um furto. O bem jurídico era uma pulseira de bijuteria avaliada em R$ 5. Não tinha vítima. Mas o sujeito estava correndo, era preto, no Rio de Janeiro, foi pego, e aí acharam uma pulseira perto, e aí supostamente confessou, aí era um adolescente e um adulto, e aquilo virou um processo. Um processo criminal, gente. A gente tem todo o fenômeno da violência policial também, né? Que é algo que fica bem evidente nos flagrantes. Então,
a nossa presença ali, ela tende a coibir isso, porque a partir do momento em que a polícia tem noção, né, de que o sujeito que vai ingressar ali na delegacia de polícia vai ter um atendimento jurídico que potencialmente vai denunciar aquela situação de violência, bom, então eu já tenho que tratar a questão de outra forma, né? Eu já penso duas vezes, porque eu sei que eu vou ter que apresentar esse sujeito lá. Claro que a gente não tem como coibir toda a violência policial, isso é um complexo. Mas eu acho que a nossa atuação ali, penso que, sinceramente, ela dá uma boa reduzida, né, nesse E percentual. você tocou num ponto que, assim, é um sonho antigo ter defensoria nas cadeias, né? Quando eu fui estagiária da defensoria, em 1996, 97, existia um projeto de mutirões, que depois, né? Porque, na verdade, a gente tinha carceragens nas delegacias, então era um trabalho, assim, que existia na assessoria criminal e tarará, então tinha estagiários, a gente tinha, e sempre se discutiu isso aqui, né? Ah, mas a gente não tem perna. Eu vou te falar as coisas que eu escuto. Ah, mas a defensoria não tem perna para isso. Ah, mas será que não vai ser ruim? Porque aí, de repente, o defensor vai começar a naturalizar a violência e isso vai ser pior. Daqui a pouco está o defensor muito próximo ao delegado. É importante para haver um distanciamento. Coisas que a gente escuta, né? Eu não sei se você escuta isso ainda em Rio Grande do Sul. Eu não sei como é que é. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre esse estar na delegacia e se existe essa pressão ao inverso, né? Ao invés da defensoria colocar esse limite da legalidade, se a gente vai naturalizando a barbárie ao longo do tempo, entende? Porque isso é uma coisa que a gente escuta. E como que a gente vai enfrentar? Porque é uma necessidade, é o cumprimento dos compromissos internacionais do Estado brasileiro. O não tem perna, né, Patrícia? É o famoso argumento, né, Não quero fazer. Da reserva do possível, né? Só falta a gente estar se travestindo de procurador de Estado, então, para trazer um argumento desse. Né? Dos antigos, que agora nem dá para dizer que nem eles usam mais esse argumento, né, nas nossas ações. Eu acho o seguinte, são prioridades. Então, eu quero priorizar isso. Eu quero priorizar um atendimento extrajudicial que potencialmente vai reduzir o meu atendimento judicial, ou eu quero continuar indo atrás do judiciário, né, simplesmente, né, o judiciário coloca mais uma vara criminal, eu vou lá e coloco mais um defensor lá, ou afogo aquele defensor que já está atendendo uma, vai passar a atender duas, que atende três, vai passar a atender quatro. São questões de prioridades, né? Felizmente, essa área, em algum momento aqui da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, no passado, foi priorizada e vem se mantendo até hoje. Mas não significa que a gente não sofra constantes, né, pressões, sim, existem. Por quê? Porque a partir do momento em que é necessário um defensor, uma defensora pública em uma unidade jurisdicional, e aquilo vem, e nós temos escassez de recursos humanos, alguém lembra. Então, quem sabe a gente tira os da delegacia. Né? E aí a luta política interna é constante. Eu não estou falando de um grupo ou outro de administrações que passaram pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Isso é um fenômeno cultural. Né? A partir do momento em que a gente tem uma cultura de judicialização, que não é só da Defensoria Pública, a Defensoria reage a esse tipo de cultura, então frequentemente a gente tem esses embates. Agora, o que eu vejo, como eu penso que o trabalho extrajudicial, não só o plantão da delegacia de polícia, mas outros trabalhos extrajudiciais da defensoria, agora eu vou falar de forma mais genérica mesmo, tem sempre esse potencial de reduzir o nosso trabalho judicial. É difícil colocar, talvez, isso em números. Eu não sei, por exemplo, agora, a não sei que a gente talvez iniciasse uma pesquisa acadêmica mais profunda sobre isso. Eu não sei te dizer quantos processos criminais eu já evitei na minha atuação na delegacia. Né? Talvez a gente tenha que se aprofundar nisso, né, Patrícia? Desenvolver uma pesquisa e... Eu acho também. Há dados sobre isso. Mas eu tenho convicção pela minha atuação diária de que a gente reduz muito o número de processos criminais.
né? Eu te dou um exemplo aqui de uma questão que aconteceu há pouco tempo comigo. É um exemplo só, mas, né, num turno de 24 horas, que os nossos plantões são 24 horas, eu atendo ali na média de 15 a 20 situações. Então, numa dessas, ingressa lá um rapaz, né, na delegacia preso por porte de arma. E ao fazer entrevista pessoal reservada com ele, sem algemas, sem presença de policiais, ele veio me dizer, então, que não tinha essa arma, que essa arma foi plantada, e que na hora da prisão, ele estava num salão de cabeleireiro, assim, fazendo a barba, algo assim. E aí eu questiono, né, mas os policiais trouxeram uma mochila, disseram que essa mochila era tua e que, né, nessa mochila estava a arma. Não, essa mochila não é minha e tal. Depois de eu me entrevistar com ele, vou conversar sempre com a família. Esse é um procedimento bem comum ali. Aí entra a família e a mãe dele me diz, olha, um detalhe que ele não tinha me trazido, para ver como é importante conversar com todo mundo, né? Ele estava nesse salão de barbearia e lá tem câmeras, né? Então, eu posso tentar conseguir essas imagens, porque vai mostrar que ele não estava com essa mochila. Eu digo, bom, é agora, vamos lá, vamos atrás disso. Aí, depois disso, nós realmente conseguimos as imagens vieram, eu conversei com a delegada plantonista, ela percebeu que se tratava de um flagrante forjado, realmente, porque as imagens mostravam que o rapaz se encontrava no interior ali do salão de barbearia e que não portava nenhuma mochila e que os policiais militares invadiram aquele salão, né, sem ter nenhum motivo para isso e tiraram ele dali. E mais, apareceram com ele na delegacia quase 10 horas depois, né? Então, o que se fez nesse meio tempo, né? Bom, então, esse foi um flagrante evitado, um processo criminal evitado. Um processo inteiro, gente. Um processo. Porque, veja, sem tirar nenhum dos méritos da audiência de custódia, que vai dar conta de permitir essa presença física da pessoa na frente do magistrado, que vai verificar se ela foi ou não foi vítima de alguma violência. Então, assim, tem todo um motivo para a gente pensar no que aqui no Brasil foi sendo construído como audiência de custódia, sem tirar o mérito, a necessidade dessa audiência de custódia, mas pensando na atuação pré-processual desde o primeiro momento que alguém é acusado de um delito, que é o que está escrito nas convenções internacionais. Olha só a potência de você evitar. Porque esse caso, se você não tivesse na delegacia, ia virar um flagrante. Porque essa é a palavra do policial. Não, né? Certamente, porque... E uma condenação, porque é um crime formal, portar arma. E aqui no Rio de Janeiro, então, que ainda tem a tal da súmula, que vai dizer que a palavra do policial vale mais, né? Tem uma presunção de... Então, assim, é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Então, sem prejuízo da audiência de custódia, que ninguém está dizendo que não tem que ter, mas existir essa atuação do defensor público na delegacia é algo, assim, super necessário. E para fazer, assim, né, um exercício de fundamentação para além da fundamentação do que está escrito na Convenção Internacional, a gente hoje tem uma condenação do Estado brasileiro, no caso da favela Nova Brasília. A gente tem uma série de decisões do sistema interamericano para trazer, por exemplo, uma que a Renata trabalha muito bem na tese dela de mestrado, né, que é o caso do Ruano Torres. Existe um dever do defensor público, dever esse que pode ser, inclusive, convocado, né, solicitado em todas as instâncias, inclusive internacionais, que a gente está deixando de cumprir, a gente, defensoria, porque a gente está deixando de prestar esse tipo de atendimento. Então, assim, é uma questão de prioridade, sob o ponto de vista de política institucional, concordo com você, mas, além de tudo, é uma questão de controle, de convencionalidade que todos os agentes públicos, inclusive, né, os defensores públicos gerais e administrações, etc. O legislativo precisa regulamentar isso. Então, assim, a gente precisa trazer essa questão. E mais do que essa questão de forma hipotética, essa vivência, essa prática do Rio Grande do Sul, que já foi premiada como uma necessidade de se espalhar
pelos diversos rincões do Brasil, né? Isso, veja, já tem alguém que diz assim, olha, tem que fazer, tem, e eu sei fazer, eu tô fazendo há anos, inclusive aqui, ó, passo a passo para você fazer, é só pegar e fazer. Então, isso é muito, assim, é muito maravilhoso, né? É muito, é uma bomba, né? É uma britadeira, assim, porque você evitou que esse cara fosse injustiçado no Brasil. Você, assim, a atuação da Defensoria Pública foi tão necessária e tão diferencial ali que o flagrante sequer foi lavrado. Então a pessoa não precisou nem se defender de um processo injusto. Ela Exato. conseguiu aquela assistência ali no primeiro momento. E é um olhar Isso é muito maravilhoso. poderia ter, né? Porque esse tipo de fato iria ingressar no processo penal, ou talvez se ingressasse lá em termos de defesa, né? Se viesse esse vídeo mais para frente, né? Não teria evitado todo o sofrimento e é desnecessário do processo penal e a prisão, né? Porque flagrante ia gerar uma prisão ali. A gente tem uma situação carcerária terrível aqui no Rio Grande do Sul, né? Diariamente se mantém pessoas em viaturas aqui estacionadas em frente à delegacia de polícia, porque já não há vagas, o sistema, né, não está em superlotação há muito tempo. Então, quando lota ali a celinha da delegacia, daqui a pouco a gente tem gente na rua, algemada de qualquer forma, ali em situação completamente desumana. Isso já gerou uma série de atuações coletivas nossas aqui, que tiveram sucesso em termos processuais, mas de vez em quando a gente tem a questão arrefece de novo e a gente tem que, né, ir para cima novamente para exigir do Estado o cumprimento dessas obrigações. Então é uma atuação que ali nos gera muita emoção, tá, Patrícia? Porque pensa, o crime recém aconteceu, né? Não é diferente, bem diferente A gente de nem chegar na vara. num processo lá, né, em que a gente está pegando aquele fato aconteceu há um mês atrás, ou que seja uma semana atrás, né? Mas já aconteceu, os ânimos já esfriaram, né? E ali na delegacia a gente está vivendo aquele momento da tensão Quente, né? quente, vítimas, pessoas chorando, drogadas, bêbadas, sangrando. Outro dia, né, eu tive uma situação terrível ali também, de um preso que tinha sido baleado, e ele foi, né, atendido daquela forma no hospital, né? Chegou com um curativo ainda no braço, lá na delegacia, e quando eu abro a sala de triagem, onde ele permanece me esperando para fazer a entrevista, aquela sala estava toda ensanguentada, porque o curativo, né, estava sangrando, não tinha sido suficiente, enfim. E aí, quando eu fui conversar sobre isso, né, tanto com o policial-chefe de plantão quanto a delegada plantonista, pois é, mas o hospital liberou assim, né? Então, os policiais, né, o sistema penal, não falar necessariamente dos policiais, mas o sistema penal normaliza certas situações e, na visão da defensoria, de qualquer defensora, tenho certeza, é grotesco, né? Eu me deparar com uma pessoa, né, que está perdendo muito sangue e pensar em não levá-la imediatamente para um atendimento. Tá? Então, depois de alguma insistência ali, alguma conversação, se conseguiu chamar a ambulância e ele depois foi atendido. Mas para ver que até isso, né? Essa não é a questão, porque no fim, o flagrante ali, no caso, se justificava, tinha até um vídeo do assalto que ele tinha tentado cometer e, por azar ali da vida, ele tentou assaltar um policial que atirou nele de volta. Então, não era essa a questão. Não é a questão jurídica nem da defesa criminal. A questão era a saúde do preso, que estava sendo violada ali, né? Então, são muitos elementos que a gente trabalha ali no plantão criminal, né? Eu tenho, assim, muita satisfação de trabalhar ali, apesar de ser bastante cansativo, né? A gente ficar 24 horas na rotina da delegacia, algo que cansa bastante, mas é uma sensação de estar a cada momento fazendo um salvamento ali, sabe? Em termos de evitar processo, de evitar violações a direitos humanos em geral, né? Ali nesse caso da saúde. Mas é isso. Não, Assim, e esse caso da saúde é um caso que pode cair na prova, literalmente, porque a não assistência à saúde daquela pessoa transforma essa prisão legal
numa prisão arbitrária. Porque deixar de prestar assistência à saúde equivale a maus tratos, a tratamento cruel, degradante, que transforma aquela privação de liberdade em arbitrária. Então, assim, Exato. você deu um exemplo de que tudo foi legal, aquela pessoa tinha que ser presa mesmo, nananã, né? Então, assim, aquele flagrante seria lavrado, mas a manutenção daquela privação de liberdade depende de serem garantidos os direitos das pessoas privadas de liberdade, porque, né, porque ela virou presa, que ela virou uma pessoa desprovida de direitos, né? E assim, você já passou por outras áreas, né? Eu queria, assim, só que a gente pincelasse um pouco. Já foi dirigente do Núcleo de Direitos Humanos, você já aprontou por aí, né? Já fiz muito trabalho de educação em direitos. Dá para juntar essas coisas também na hora que você está atuando lá na Sim, delegacia, ou falar um pouco dessas coisas também? eu não tenho dúvida. A gente é o acúmulo dessas transformações que a gente foi sofrendo ao longo dos anos, né? Verdade. Uma defensora de delegacia só. Eu sou tudo isso que hoje atua na delegacia. Mas assim, Patrícia, acho que todo profissional, né, todo defensor e toda defensora, quando ingressa na carreira, ele já tem condições de fazer isso. E basta a gente abrir o olhar para esse tipo de atuação. Eu realmente penso que a atuação extrajudicial, tá, em todos os setores da defensoria é primordial, seja, né, aqui na área criminal, como eu estou dando o exemplo do plantão, mas poderia haver outros tipos de soluções extrajudiciais também, como, né, nas áreas em que a gente mais comumente trata de solução extrajudicial, como família, né, composições cíveis. Mas eu sou bastante fã da solução extrajudicial, que eu acho que é aí que a gente evita, né, esse caos que a gente vem vivendo agora, de cada vez mais, né, a gente ter que dar conta de demandas judiciais. Aqui no Rio Grande do Sul pipocam, né, a abertura de novas varas de criminais, cíveis, enfim. Todo dia a gente está tendo notícia disso, porque tudo é judicialização. A gente foca nisso e foca em responder essa demanda. E a Defensoria Pública das instituições do sistema de justiça é a única que tem potencial para fazer essa transformação. Verdade. Eu como única, tá? Alguém poderá dizer que tem outras, mas eu acho que a Defensoria Pública, pelo tipo de atribuições que ela reúne, e principalmente por ter essa atribuição da educação em direitos, ela é a única que tem um potencial realmente transformador nesse sentido. Eu acredito na defensoria, sou uma defensora convicta, assim. E o engraçado disso é uma questão até que eu sempre discuti com Renata, que talvez seja interessante também, Patrícia, não sei o que tu pensa, mas se defende muito nas defensorias aí, quando se fala em concurso, em seleção, né, para ingresso na carreira, dos defensores e das defensoras terem que apresentar uma determinada vocação, né? Eles precisam ser vocacionados, enfim. E eu discordo disso, sabe? Eu acredito que essa vocação defensorial ela pode ser construída. A minha foi isso que eu quero te contar. Eu ingresso na Defensoria Pública como uma concurseira simples, né? Daquelas que está fazendo provas para diversos para diversos cargos, poderia ter feito, no fim não fiz tantos, porque eu realmente me encontrei na Defensoria Pública. Então, eu acredito que a gente vai construindo isso ao longo da carreira, até pelo nosso contato com o público, com as pessoas, com o humano. Quando a gente tem esse contato com o humano, com a coisa humana, né, a gente se modifica. Então, eu atuei... Mas aí porque você se abriu para essa modificação, né? Exato. Tem que Porque a gente precisa estar assim, esponja, né? Ter essa posição de querer compreender o mundo, né? Entender que afeto é verbo, né? Se permitir atravessar por essas histórias e ver de que maneira a gente pode instrumentalizar as lutas dessas pessoas, né? Atuar com escutatória, para além de sair falando, dizer o direito. A gente tem que ouvir muito, né? Eu tenho, assim, eu entendo o que você está falando. Eu acho que a defensoria, para mim, começa no estágio, né? Eu fui estagiária mesmo em defensoria. E
Quando eu passei no concurso para estagiária, que na minha época tinha concurso para estagiária, você fazia uma prova difícil pra caramba, e depois você tinha só o cargo ali nomeado no DO, porque você não ganhava R$ 1, né, para ser estagiário da defensoria. Você dava 8 horas semanais, mas era gratuito. Depois é que regulamentaram e tal, que veio a lei do estágio, mas eu sou de 1900 literalmente. Então, assim, eu me lembro que eu tinha muita vontade de estagiar na defensoria, eu achava que o direito podia ser instrumento de emancipação social, eu acreditava na justiça. Depois eu fui vendo que não era nada muito daquilo. Mas aí quando eu venho de uma classe média, né? Eu sou uma mulher branca, filha de médicos. Então, assim, primeiro eu descubro que tem pobreza no mundo, porque eu fui virar estagiária da defensoria e eles me ofereceram um negócio que na época tinha de defensoria itinerante. Não era nem van, porque não existia van, era Kombi. Então eu entrava numa Kombi e ia para onde precisava. Então a gente atendeu em Acari, depois da chacina de Acari. A defensoria ocupava esses espaços, tradicionalmente no Rio, assim, essa coisa de direito. Por mais que não tivesse todo esse fundamento filosófico que tem hoje, a gente estava, né, a defensoria estava ali. E aí, essa defensoria itinerante tinha um perfil multidisciplinar. Tinha assistente social, tinha psicóloga, né? E uma colega defensora que tinha acabado de passar no concurso, estava no interior, no Juízo Único, hoje Barra Mansa, acho que tem 4 ou 5 varas, mas em 1900 Fumacinha era o Juízo Único, então tinha ela, o juiz e o promotor. E o juiz tinha dado uma liminar para reintegrar a posse em favor do latifundiário, e era uma área ocupada pelo MST. E não tinha fundamento jurídico na época para a gente bater naquela liminar, mas a terra era improdutiva, era uma terra elegível para a reforma agrária. E o juiz, na hora de botar na liminar, ele vai e me coloca assim, que era para desocupar em 45 dias, mas que nos primeiros 30 dias saíssem todas as mulheres, crianças e idosos. E em até 45 dias os homens. E se a gente for voltar no tempo, 1997, a gente vai lembrar de Eldorado dos Carajás, a gente vai lembrar do que acontecia no Brasil naquele momento. Então, a defensora assistia, né, televisão e tal, então ela falou assim, cara, vai ser uma carnificina, só eu que estou aqui agora. Aí pediu socorro para a chefia. Aí a chefia colocou lá o ônibus não, a Kombi da itinerante, que era a Kombi, e aí nossa tarefa, eu estagiária de direito e tal, nossa tarefa era ir lá conversar com as pessoas e fazer um levantamento social, quantas famílias, para poder discutir em grau de agravo os impactos daquela decisão, né? E a gente veio conversando, mas nossa, essa decisão não rompe com a família, porque tinha lá na aula de Direito Constitucional da faculdade que a família. Eu sei que o argumento da porra da família foi o argumento, e aquele foi o argumento que fez virar no segundo grau. E o juiz, meio que querendo proteger mulheres e crianças, acabou dando para a gente a possibilidade de derrubar a liminar no segundo grau, que foi o tempo que a comunidade que era muito articulada conseguiu conversar com o INCRA e tal, e rolou. Então, tipo, se alguém tiver interesse de olhar Fazenda do Salto, Barra Mansa, vocês vão ver lá que é uma comunidade que, né, é reassentada e que tem a ver com essa atuação que já começa interdisciplinar. Porque, veja, pelo direito a gente não tinha como fugir dali. Você podia até argumentar princípio, né? A menor interesse da criança, de ficar com os pais e tal. Mas, assim, como documentar isso? Foi um trabalho de levantamento de um relatório social da comunidade, quantas famílias, quantas não eram, não. E, assim, foi meu primeiro dia de estagiário da defensoria, foi esse dia. Aí, quando eu vivi aquilo, eu falei assim, gente, existe pobreza. Gente, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Aí ali eu tomei a decisão radical. Então, assim, eu também não nasci defensora, assim, tipo, com sangue verde, como falam, né? Eu acho que isso foi sendo um construído, né? E aí depois a gente vai descobrindo que, opa, também tem gênero, caramba, e tem raça, e caramba, tem o capacitismo, nossa, tem todos esses fatores de vulnerabilidade imbricados, né? E aí a gente vai se redescobrindo também nessa luta, né, por dignidade, etc. Eu acho que isso que você fala
é muito rico, né? E permite que as pessoas tenham aberto para o mundo esse coração esponja, né? Mas De para ver ser... a beleza, né, Patrícia, de um atendimento como esse que tu relataste, né, extrajudicial. Porque, assim, e multidisciplinar principalmente, mas a gente não teria solução processual para esse caso. Não Não teria. dentro do direito, dentro do processo formal, uma solução como a que vocês conseguiram, né, por meio dessa atuação. Então, veja a riqueza disso aí. É essa questão que eu sempre destaco. Né? A gente resolveu o problema de quantos potenciais assistidos e assistidas aí. Nossa, eram 120 e poucas famílias. Esse deslocamento, né, ele iria gerar inúmeros outros problemas. Talvez não só de família, mas a própria questão do território, da moradia, mas também problemas de saúde, enfim. Essa atuação evitou muita judicialização, eu tenho certeza. E é nesse foco que a gente tem que trabalhar, essa é a minha opinião. Eu acho perfeito. No Rio, e até quando tu estava falando, eu fiquei pensando nisso, né? Para como as culturas são diferentes e a gente vai se organizando de outras formas, né? Nas defensorias. O Rio Grande do Sul não tem essa cultura, né? De atendimento extrajudicial. Não, ele não nasce dessa forma a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Mas eu também acho que a do Rio não nasce, não. Eu Olha, acho que a gente tem experiências comparando, extrajudiciais. as experiências do Rio, elas são bem mais antigas que as do Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul, obviamente, já tem uma atuação coletiva, né? Extrajudicial consolidada em muitas áreas. Mas o nascedouro da defensoria é aquele mais parecido com as defensorias públicas dos outros países latino-americanos, que nasce com a defesa penal, sabe? Sim, sim. E tem consolidado essa atuação criminal muito fortemente, tanto que a gente tem colegas aqui que são excelentes na atuação criminal, né? E a nossa atuação coletiva, extrajudicial, ela vem caminhando um pouco mais lentamente, né? E culturalmente é mais valorizado. O processo, o número de processos, número de atendimentos, números do que soluções como essa que tu acabou de narrar, que potencialmente resolveram muito mais conflitos do que um atendimento, um processo judicial, uma peça processual protocolada. Entende? Então, essa é uma mudança cultural que eu sempre defendo que a gente tem que tentar promover. A gente precisa enfrentar essa mudança cultural. Porque, assim, ali existe, né? Mas eu acho que está ainda muito na ordem do excepcional. Foi um caso que justificou, que houve a demanda. Não tem ainda essa cultura institucional nesse sentido de ser um hábito, né? Da pessoa que faz uma educação em direitos, que gosta de fazer esse além, né? Que escuta uma pessoa na delegacia que chegou ali com nitidamente transtornos, faz o encaminhamento para um centro de atenção psicossocial. Essa atuação que não está centralizada no sistema, no poder judiciário, que vê o sistema de justiça de modo mais amplo, isso ainda não é. Eu acho que a gente ainda tem que comer muito arroz com feijão em termos institucionais, para que essas práticas consideradas exitosas e excepcionalíssimas e maravilhosas, mas assim, é só a doida da Alessandra, da Silvia Brunda. Aí se concentra muito nas pessoas e não nas Exatamente. Por exemplo, onde a Patrícia Magno estiver classificada, lá lotada, eu tenho certeza. Ela vai aprontar, que ela é doida. Vai fazer a sua atuação extrajudicial, vai ter educação em direitos. Onde eu tiver, vai ter também. É assim que eu atuo. Esse é o meu perfil de defensora pública. Essa é a defensora pública que eu sou. Mas isso não é algo institucional. Então, por isso que eu defendo que a gente tem que promover essa cultura de forma institucional. E eu acho que aí entra essa questão do plantão, que a gente até conversou lá, né, com a mandata da Thalíria, sobre o projeto de lei, enfim. Tem que ser algo que venha da instituição para possibilitar um bom trabalho. Porque se eu deixar na mão do defensor ou da defensora, ou talvez atribuir para ele, que já faz uma vara criminal, que ele faça também um plantão na delegacia,
isso não vai render frutos, não vai conseguir ser um trabalho de excelência dedicado. Então, a gente tem que ter o respaldo institucional, que é ter a vaga exclusiva para fazer aquilo, né? Ter a lotação exclusiva, né, de se realizar essa atividade. Só que para isso ser prestigiado, né, nas nossas instituições, a gente vai ter que ainda mudar muita cultura institucional, como a gente está falando. Saber que isso deve ser priorizado de forma institucional mesmo, né, com respaldo e não simplesmente se atribuindo isso à vontade, né, ou à eficiência do defensor e da defensora. O que é bem difícil, mas... Para a gente transformar isso no fundamento mesmo, né, sociológico, tem uma dupla de autores que eu trabalhei bastante na tese, Berg e Luckmann, que eles estudam a sociologia das instituições, né? E aí eles vão dizer que uma prática precisa abandonar o terreno da excepcionalidade para se tornar um hábito e ser institucionalizada. Então, enquanto a gente tem essa cultura de que é a fulana de tal ou fulano de tal que faz, isso nunca vai deixar o terreno da excepcionalidade, porque a gente vai estar reforçando a excepcionalidade. A lógica é justamente mostrar que todo mundo é capaz de fazer educação e direito, orientação jurídica, não só participar, como convocar audiências públicas. O monitoramento não é uma tarefa exclusiva do núcleo ABC, ele precisa ser... Então, a participação em conselhos, diálogo com o conselho tutelar, participar de grupo de trabalho para elaboração de minuta de projeto de lei. A gente precisa que isso seja... que os defensores novos, né, os que vão tomar posse no Rio Grande do Sul e os que já estão na carreira e em todas as carreiras de todas as defensorias, não olhem como se fosse a doida, a fulana que gosta de ficar arrumando... Eu estava falando isso com a... Engraçado como os temas do fissurar acabam voltando muitas vezes para esse ponto, né? Porque os colegas que estão vindo são colegas que têm essas práticas mesmo diferentes. E eu estava falando exatamente sobre isso com a Carla, do Piauí, que tem um trabalho maravilhoso lá sobre voz dos quilombos. E a gente está falando disso, né? Do ser excepcional, do ser uma coisa que só um faz, e o quanto que fez diferença para o projeto a chefia institucional agarrar, abraçar e dar todo o respaldo. Porque aí aquilo... Em respaldo, aí voa, Patrícia. Porque senão a gente não pode nem dizer que se trata de um colega que não quer fazer, né? Porque não. A pessoa está assoberbada, né? Uma pessoa que passa o dia inteiro fazendo audiência, quando sai da audiência tem... uma opção de peça. 50 peças para corrigir, 500 atendimento. Nem falta de atendimento com o defensor e com a defensora, porque hoje isso aqui está se tornando até luxo, sabe? Porque é tanta atividade que o judiciário e o processo demandam que realmente não sobra tempo para a pessoa pensar em estudar, em se especializar, em se aprimorar e realizar um trabalho extrajudicial. Essas condições têm que ser dadas institucionalmente, eu não tenho dúvida disso. Olha, aprendi tanta coisa com isso, assim, o centro de referência aqui no Rio Grande do Sul, quando eu fui dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, foi uma prática, assim, excelente nesse sentido. Depois, a Mariana Pia, inclusive, escreveu um artigo sobre isso, né, sobre a revolução que é o defensorar ali no CRDH, porque ela sucedeu a mim ali na coordenação do CRDH, porque foi justamente o único momento, sabe, Patrícia, em que eu tive a oportunidade, assim, o privilégio, né, de realizar um trabalho verdadeiramente de educação em direitos extrajudicial prioritariamente. Claro que eu também ajuizava demandas, também acompanhava audiências, também tinha essa rotina, né, de relação com o Poder Judiciário, porque por vezes isso é necessário, mas não era prioridade, né? Então, nossa, construímos soluções. Vou te dar uma só de exemplo, que é uma das que eu mais gosto. Vê o que tu vai achar. A gente foi procurada lá no CRDH, que era um time só de mulheres, né? A gente construiu um prédio e só trabalhavam mulheres. E nos procuraram os alunos de determinada universidade, relatando que um professor, na sua fala ali, durante uma aula, tinha
proferido, então, umas palavras assim muito machistas e tinha ofendido uma série de alunas. Deu aquelas piadas sem graça, né? Enfim, fez isso. Os alunos tiveram essa consciência de se indignar, os alunos e alunas, né? Não foram só as alunas mulheres, foram os alunos homens também. E nos buscaram no CNDH como inicialmente visando assim, Patrícia, a tomar uma atitude contra o professor, né? Talvez se a gente recebesse isso dentro de um centro de ajuizamento, por exemplo, como que essa demanda ia ser recebida? Indenização. Uma indenizatória, só o que você pode pensar, né? Mas no centro de referência, esse não é o mote, não é a judicialização. Então, o que a gente vai fazer com esse problema? E aí, para resumir tudo, depois de um expediente, conversa com a faculdade, enfim, nós chegamos a um evento, um seminário lá na universidade, que era uma universidade que não era de direito, tá? Não tinha curso de direito, é uma universidade que, enfim, não vou citar aqui porque senão vai dar para identificar, mas outros cursos, né, de outras áreas que não de humanas, e houve um seminário sobre isso, sobre feminismo, sobre práticas antirracistas, né? Nós misturamos todos os assuntos. Por quê? Penalizar aquele professor, além de constrangê-lo, né, não iria ser nada pedagógico. E não iria coibir nenhuma atitude posterior a essa. Né? Talvez só para ele, sim, mas para outros não. E havia um clima, né, na universidade de machismo, que foi pelo menos o que os alunos e alunas nos trouxeram. E a partir desse seminário, nós também construímos um curso de formação para os professores que iam ingressando naquela universidade, sempre tratando desses temas. E, além disso, os alunos e as alunas fundaram um coletivo, que até hoje atua nessa universidade, para tratar de temas de diversidade. Então, ali já se trata agora de outros temas, né? Aí vem a questão LGBTQI+, enfim, tudo. Olha a riqueza de uma solução dessa. Gente, que sensacional. Ao invés de uma indenizatória. Então... Porque ela virou uma solução permanente, em movimento, que se atualiza pelos novos alunos e alunas. Não foi uma coisa pontual, né? Porque a atuação que só judicializa, ela só interfere naquele retrato do conflito estático. A potência da atuação extrajudicial é permitir essa costura e esse empoderamento dos próprios sujeitos ali da relação, que tomam nas mãos as suas histórias e seguem reescrevendo, né? E é o que eu te digo da questão dos números. A gente não tem como mensurar o número de conflitos que a gente evitou com essa solução extrajudicial. E se eu for contabilizar lá nos meus relatórios, Patrícia, como é que isso aí está descrito? Uma solução extrajudicial, né? Uma. Isso. E quanto tempo, quantas horas isso levou para você? Quantas horas, quantas reuniões, quanto esforço foi despendido para evitar novos conflitos? Enfim, é isso que eu te falo, assim, não tem como mensurar esse tipo de atuação. Mas eu acho que a gente tinha que pensar. Você não leu, não, né? Minha tese do último CONADEP, eu faço esse exercício exatamente esse. Como mensurar em estatísticas, porque a gente precisa apresentar pela transparência. Essa atuação, a gente tem que sair desmembrando, tem que ter o relatório daquela reunião, tem que ser uma coisa por horas. A gente precisa pensar em indicadores para essa atuação, deixar o terreno do excepcional e passar a virar dados e números para fim de política pública. Porque quantificar nesse mundo capitalista neoliberal é a única forma com a qual a gente consegue falar com o gestor para a gente acessar mais verba ou não. Então, assim, tem coisa que é inquantificável. Exato. Tipo, o nível de empoderamento das pessoas é alguma coisa que extrapola o jurídico. Agora, em termos de atuação da defensoria, não pode entrar no teu relatório estatístico uma atuação extrajudicial, porque não é a mesma coisa que fazer um acordo de alimentos. Exato. Não é? Porque é coletivo, uma mediação de um conflito que tinha potência de ficar se reatualizando e a gente... Mas é um exercício.
Mas é isso, amiga. Quem sabe tu faz esse exercício aí de modo cada vez mais sério aí, não é? Porque precisa de mais da conta, eu acho. A gente está cada vez mais fissurando, né? Essas são as. Se eu entendi bem, né? O É artigo isso. ali que tu me enviou. É isso, é isso, é exatamente isso. A gente precisa pensar nessas reformas pelas brechas, né? Porque a gente não vai vencer o poder com o instrumento do poder, já dizia Audre Lorde, mas a gente vai criando essas fendas. Então, assim, Ale, eu quero muito agradecer, a gente já está chegando aqui em 2 horas. Agradecer por você ter trazido essa experiência, que eu mega aposto que vai ser cobrada, mas mega aposto. E dizer que é importante que o pessoal, né, que está fazendo prova estude o caso do Ruano Torres, estude, né, bem ali o artigo 8º da Convenção Americana, para localizar o quanto que essa atuação pré-processual no crime é muito importante, está no marco, no espectro do direito de defesa, no marco do sistema interamericano. O quanto que é importante a gente pensar nessa atuação extrajudicial da Defensoria Pública, que é aquilo que nos diferencia das demais instituições, né? Porque nomear um advogado para o processo, pontualmente, isso aí, o STF já está dizendo que ok. Agora, ser esse litigante habitual que se organiza estruturalmente, institucionalmente, para enfrentar as opressões sociais, promover direitos humanos, ser instrumento de expressão do regime democrático, essa missão é nossa, só nossa, de mais ninguém. Então, assim, a gente não tem que defender o Estado democrático, a gente tem que ser instrumento dessa democracia direta contra-hegemônica, como diz Glaucio Mendes Franco, né? E tá aí a nossa força, né, Patrícia? Aí, Exatamente. a nossa força vem daí. Não Só adianta daí. preocupar com os números, porque a gente só tem perdido força nesse tipo de atuação. A nossa força está nessa atuação estratégica, na defesa dos direitos humanos. É nisso que está o nosso potencial, a verdadeira defensoria pública. É o Que que eu os futuros defensores das trincheiras gaúchas, eu nem vou dizer gaúchos, porque não necessariamente as pessoas são do Rio Grande do Sul que vão ser aprovadas, né? ótimo. Mas quanto mais, né, gente do Brasil puder vir aqui para o Rio, veio um monte de gente de fora. Tem uma gaúcha maravilhosa aqui agora que tomou posse, Renata. E os próximos defensores das trincheiras gaúchas possam estar aí, né, tornando o sangue verde cada vez mais convencidos dessa missão de se apropriar dessa fenda, desse uso emancipatório e produzir mesmo essas rachaduras. Passar na prova vai ser só a primeira etapa do desafio. Não se preocupe com isso, vocês vão passar. Isso aí, quem está preparado, quem está preparada vai passar. O difícil mesmo é defensorar depois. Vai vir uma tarefa enorme aí. Patrícia, é muito, tá? Não quero sair sem te dizer assim, quanto eu te amo, quanto tu é uma professora. Fez muita diferença na minha vida em 2010 ter te conhecido e ter sempre estudado ao teu lado todos esses anos. Então, assim, o que tu precisar de mim, eu tô sempre aqui e quero te ver em breve, tá? Vem aqui. Também. Tá, conforme... Em abril, Fórum Social Mundial, estarei aí. Se Deus permitir, estarei aí. E assim, deixar um beijo para a Paty e para Martinha, que eu conheci antes, eu conheci em 2007, que a Patrícia também foi dirigente, né, do Núcleo de Direitos Humanos no Rio Grande do Sul. Era membro, a gente já atuava junto naquela época. Do primeiro Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria. Foi. Eu me lembro bem, porque nessa época que a gente começou a trocar figurinha, porque eu atuava no Núcleo de Direitos Humanos do Rio. Então a gente começou essa coisa de figurinha, depois eu conheci Marta e o trabalho delas na ANADEP também, né? Nessa dupla dinâmica aí, Patrícia na presidência da Patrícia, que veio a emenda constitucional 80, que começou numa costura com outro presidente que tinha sido defensor, que foi defensor geral aqui no Rio também, que era o presidente da ANADEP, antes da Patrícia, o André Castro, né? Então, assim, o quanto que essa coisa de passar de mão em mão essa missão, né, vai... Hoje, a atual presidenta da ANADEP é uma mulher que eu admiro profundamente, a Rivana Ricarte. E, assim,
não é? Ela é maravilhosa. E assim, o quanto que o trabalho que foi muito aprofundado pela Marta, né, nas entrelinhas, aí nessa atuação extrajudicial também, que pouco se fala, que essa incidência no processo legislativo, né, que a gente tem feito, mais ou menos, junto com a mandata da Thalira, mas que pela ANADEP era uma coisa mais institucional mesmo, das pautas, né, que ela chama de pautas do bem. O quanto que essas atuações, elas vão dando essa cara da defensoria, essa cara que pode ser instrumento dessa verve que a gente quer atuar, né? Instrumento de fissura, né? Eu, Será? assim, não é? Será sempre, né? Será à medida que a gente fizer, né? Eu quero muito agradecer, porque eu tava assim, querendo muito que fosse nós quatro. Aí segunda-feira não ia rolar, ia ser hoje, mas aí não deu. E você falou assim, Paty, vamos fazer. A Defensoria do Rio Grande do Sul precisa estar nesse fissurar aí. E, cara, que bom, né? Que bom que a gente fez, porque foi um papo delícia. Demais. Conversar com você é sempre uma delícia. E que a próxima conversa seja realmente, não, antes a gente se fala online, mas eu quero uma conversa física. Um abraço. Beijo!